Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe és confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 26, Deem gratuitamente o que gratuitamente receberam. Orações pagas, itens 3 e 4. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: Tomem cuidado com os escribas que se exibem passeando com longas túnicas, que gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que a pretexto de longas orações devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Jesus diz também: Não façam pagar suas orações, não façam como os escribas, que a pretexto de longas orações devoram as casas das viúvas, isto é, se apropriam das fortunas. A oração é um ato de caridade, um arroubo do coração. Cobrar aquela que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A oração passa então a ser uma fórmula, cobrada segundo o seu tamanho. Ora, de duas uma: Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras? Se estas forem necessárias em grande número, por que proferir poucas ou nenhuma por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só for suficiente, as excedentes são inúteis. Por que então cobrá-las? É corrupção. Deus não vende os benefícios que concede, porque pois aquele que não é nem sequer o distribuidor deles, que não pode garantir sua obtenção, cobraria um pedido que talvez não produza resultado? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicita de sua misericórdia a uma soma de dinheiro. Caso contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para sua justiça. A justiça de Deus é como o sol. Existe para todos, para o pobre como para o rico. Se, portanto, se considera imoral comercializar graças de um soberano da terra, será mais justo vender aquelas do soberano do universo? As orações pagas têm outro inconveniente. Aquele que as compra se julga, na maioria das vezes, dispensado ele próprio de orar, porque se considera livre de tudo ao ter pago o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor daquele que por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro, pagando-o para orar por ele?
Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será reduzida a eficácia da oração ao valor de uma moeda corrente? Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.